ultrapassar 801 pontos em matemática e passar em medicina no Enem com menos de um ano de preparação, é justamente isso que eu estou falando aqui para você, que a gente está conversando. E o que eu quero dizer para você é o seguinte, esse tempo realmente passa rápido. Ele passa rápido, por quê? Porque depois o que você vai colher é muito maior do que esse tempo que você passou aqui apertado. Então, não se preocupe muito com o tempo que falta até a prova, se você se sentir muito preocupado. Não, se você, e eu ainda te digo mais, se você utilizar a estratégia correta, não aquela estratégia que te ensinaram ao longo de toda a sua preparação, que é você memorizar um monte de fórmulas, é você entender um monte de conceitos. Não é por aí, não é essa a estratégia adequada. Se você pegar a estratégia correta, eu vou te dizer que vai ser muito mais prazeroso do que você imagina. Você vai conseguir medir a sua evolução passo a passo, isso é incrível. Mas para isso tudo você precisa, com certeza, de uma preparação específica. Você precisa de uma preparação específica. Você não pode entrar num pré-vestibular, por exemplo, que te prepare para uma gama absurda de vestibulares. Você precisa de uma preparação específica para o Enem. Por quê? Porque, na verdade, se você não tiver essa preparação específica, você não vai conseguir ter a eficiência adequada para você conseguir passar em medicina. As provas são diferentes. As provas que você vai fazer, uma prova de um colégio militar é totalmente diferente de uma prova do Enem. A prova do Enem é uma prova que tem questões contextualizadas, você já deve saber. Desde 2009, o Enem adotou o TRI, que é a Teoria de Resposta ao Item. O que são questões contextualizadas? São questões que têm um contexto por trás, ou seja, são dadas muito mais informações do que você realmente precisa para resolver a questão. Mais do que isso, o TRI também, depois da adoção do TRI, a estratégia para você fazer a prova conta muito. E no concurso militar, a estratégia é totalmente diferente. Em outro concurso que você vai fazer, a estratégia é diferente também. Então é importante que você tenha uma preparação específica para o Enem e não uma preparação genérica, tá? Então olha só, você tem que lidar com você tem que aprender o que você vai encontrar lá no dia da prova do Enem. Você tem que aprender a lidar com isso. Não numa preparação genérica para um vestibular genérico qualquer aí, que aliás, ao longo de toda a sua preparação, ao longo do ensino médio, a sua preparação foi assim. Eles estavam te preparando para um vestibular genérico, para você ir para onde você quiser, escolher, né? Uma pseudo-escolha. Porque você tem que ser específico. Olha só, você vê os atletas de alto desempenho, você vê que eles têm uma especificidade. Eles são especialistas naquilo que eles fazem. Você pega um atleta de lutas de artes marciais, por exemplo, de jiu-jitsu, o cara, dentro do jiu-jitsu, ele é especialista em uma determinada posição do jiu-jitsu. E ele consegue vencer muita gente assim. As pessoas generalistas, elas tendem a ser menos eficazes, menos eficientes. Então é bom que você seja especialista. E a sua especialidade é o Enem aqui, tá? Isso tem uma gama de vantagens que traz para você. O fato de você ser tão específico na sua preparação, isso te traz inúmeras vantagens. Né? Porque você vai começar a saber exatamente o que o Enem cobra, a forma que ele cobra. Você vai começar a perceber os padrões do Enem, coisas que você não conseguiria se você não tivesse uma preparação específica. Porque você se preparando para um vestibular genérico, fica muito mais difícil você conseguir entender esses padrões. Porque você não vai estar ali lidando, pensando, raciocinando dia a dia com o que o Enem vai propor para você lá no dia da prova, no dia das duas provas, e principalmente no que diz respeito à matemática. No que diz respeito à matemática, eu quero dizer o seguinte, ó, a prova de matemática, ela é uma prova que ela demanda muito tempo para você fazer. Por quê? Porque além de ter a questão contextualizada, você vai ter que perder um tempo fazendo cálculos. E se você errar algum cálculo e não tiver a resposta ali, você vai perder mais tempo ainda. Então, é preciso que você tenha eficiência em fazer esses cálculos. E só esses cálculos por si só já deixariam a prova de matemática uma prova mais demorada que as demais. Tá? E ao longo de todo esse processo de preparação, eu também quero dizer o seguinte, que lógico que você vai achar que está dominando algum determinado conteúdo e você vai chegar lá na hora, você vai errar algumas questões às vezes mais fáceis, você achou que você mataria com uma certa facilidade ou num tempo curto e você vai demorar mais do que você demoraria, o que você está acostumado já a demorar, isso depois de um determinado avanço. Isso não interessa, tudo isso faz parte da preparação. Você vai estar em fase de evolução, em fase de melhora, até chegar à prova do Enem. O que eu quero te dizer é o seguinte, você precisa
de persistência. Você precisa de persistência. Você precisa perseguir esse objetivo de conseguir chegar lá. E mesmo, independente do que aconteça, eu realmente acredito que você vai conseguir no próximo Enem, se você se preparar adequadamente. Agora, eu quero te dizer o seguinte, caso você não consiga, persista. Vá atrás do seu objetivo. Você sabe quanto ganha um médico hoje? Ganha bastante. E ele vai ser remunerado, ele é remunerado para ajudar pessoas, para fazer o que gosta. Então, é importante você acreditar realmente nisso. Agora, no meio de todo esse mar de informação, no meio de um monte de coisa que você vai ter que dominar, pensa comigo. Vem chegando um monte de informação, imagine que você tem que arrumar uma quantidade de fósforos dentro de uma caixa. O que acontece? Se você pegar os fósforos e tentar colocar eles ali de qualquer maneira, uma caixa de fósforo é até difícil, né? Porque ela já foi projetada para os fósforos caberem ali em uma determinada posição. Isso é bom. Mas, por exemplo, uma gaveta de talheres, se você colocar os garfos, as facas e as colheres ali de uma maneira totalmente desorganizada, vai caber muito menos do que se elas estivessem organizadas. Então, a organização, ela é, sim, essencial para que você chegue lá. E o primeiro passo, não digo o primeiro, mas um dos passos mais importantes que você tem que dar no que diz respeito à organização é justamente o cronograma. Por que um cronograma? Um cronograma, ele é capaz de fazer com que você fique mais tranquilo, que você fique menos ansioso. E olha só, o cronograma, ele vai te ajudar justamente a ajustar esse tempo, né? O tempo de preparação que você acha que não seria suficiente, independentemente do tempo que falta até a prova, pode faltar 8 meses, 9 meses, 8 meses, 6 meses, 3 meses, uma semana. Você precisa de um cronograma adequado, porque aquilo vai maximizar suas chances de conseguir ultrapassar 801 pontos em matemática para que você consiga passar em medicina no Enem. É isso que vai fazer com que você maximize a sua capacidade. Um dos fatores. O cronograma, ele é justamente a arrumação dessa gaveta. Ele vai ser o responsável, porque senão sua preparação fica totalmente bagunçada e desorganizada. Então, com o cronograma, você vai saber o passo a passo. O cronograma te ajuda a procrastinar menos. Por que procrastinar menos? Porque você no dia já sabe o que você tem que fazer. Um dos fatores que te faz procrastinar, e que me faz procrastinar também, é nós não sabermos por onde começar. Por que isso acontece? Porque o monstro que a gente está tentando enfrentar, o desafio que a gente está tentando enfrentar, muitas vezes é muito maior do que a gente acha que dá conta. Então, o que acontece? Você precisa do primeiro passo, você precisa do passo a passo. E o cronograma é justamente esse teu passo a passo inicial, em linhas gerais, para que você não consiga, para que você não caia em procrastinação e você consiga ser aprovado.